Não pega mais carne, mãe. Isso é pros meninos. Foi a minha própria filha quem disse isso. Na frente dos netos, na frente do marido, com o jantar na mesa e eu de pé, com o garfo na mão, parada como quem leva um tapa. Eu tinha 68 anos, tinha vendido a única casa que eu tinha na vida para ajudar essa mulher a comprar um apartamento maior. E ela me disse na frente de todo mundo que a carne não era para mim. Mas ela não sabia de uma coisa. E quando eu decidi que era hora de contar, nada naquela casa voltou a ser igual. Meu nome é Teresa Magalhães. Tenho 68 anos. Sou viúva desde 2015, quando o Nelson morreu de AVC num domingo de manhã antes do café, depois de 41 anos de casamento. Trabalhei 29 anos como operadora de caixa no mesmo supermercado da Vila Prudente, aqui em São Paulo. Aposentei pelo INSS e durante anos vivi sozinha no sobrado de 2 quartos que eu e o Nelson compramos juntos em 1983 e quitamos centavo por centavo ao longo de 12 anos. Era uma casa pequena, mas era minha. Eu conhecia cada parede, cada infiltração, cada cheiro de cada cômodo em cada estação do ano. Em junho de 2023, eu vendi essa casa para ajudar a minha filha. Fui morar no quarto dos fundos do apartamento novo dela no Tatuapé. 11 metros quadrados com janela para o corredor do prédio, sem a luz da manhã que entrava pela cozinha da Vila Prudente, sem o quintal onde o Nelson tinha plantado uma roseira que ainda florescia todo setembro sem que ninguém pedisse. O que a Simone nunca soube é que o dinheiro da venda não foi todo para a entrada do apartamento dela. E quando eu coloquei o extrato em cima da mesa na frente dela, ficou claro quem realmente sustentava aquela casa. Mas para entender o peso daquele outubro, você precisa entender o que veio antes. Em março de 2023, a Simone apareceu na minha casa numa tarde de domingo com aquele jeito dela de quando quer alguma coisa, mas vai chegar devagar. Trouxe bolo de cenoura da padaria, fez café, ficou arrumando a cozinha sem eu pedir. Sinal certo de que estava preparando o terreno. Eu deixei. Sentamos na sala e depois de uns 20 minutos de conversa sobre os meninos, sobre o trabalho dela, sobre o tempo, ela disse: "Mãe, eu queria conversar sobre uma coisa. A gente está pensando em comprar um apartamento maior. O aluguel do Tatuapé tá caro, os meninos precisam de quarto separado e surgiu uma oportunidade boa, mas falta 90 mil de entrada." Fiquei em silêncio. "A casa da senhora foi avaliada em 340 mil, ela continuou, com aquela voz de quem já fez a conta antes de sentar. "Se a senhora vender e vier morar com a gente usa o dinheiro da entrada, compra um lugar com 3 quartos e a senhora fica no quarto dos fundos. Todo mundo ganha." Olhei para a sala. Olhei para o sofá onde o Nelson tinha sentado toda a noite por 40 anos, assistindo jornal. Olhei para a janela com a roseira lá fora que ele tinha plantado no ano que a Simone nasceu e que nunca precisou de nada para florescer. "Eu vou pensar", eu disse. Pensei por 2 semanas. Pensei de noite, com o silêncio da casa em volta, que é um silêncio que eu conhecia e que não me pesava mais depois de 8 anos de viuvez. Pensei no que era sensato, no que era seguro, no que o Nelson teria dito. Ele que sempre foi de poucas palavras, mas palavras certas. E pensei no seguinte: 90 mil era o que a Simone precisava. 250 mil era o que sobrava. E 250 mil era a minha segurança, a reserva que o Nelson não tinha conseguido deixar e que eu tinha construído sozinha em 29 anos de caixa de supermercado e aposentadoria guardada com cuidado. Então, fiz o que me pareceu certo. Fui ao Bradesco, conversei com o gerente e abri um CDB só no meu nome numa agência diferente da que a Simone usava. Não falei pra ninguém. Não era segredo por maldade. Era prudência de mulher que aprendeu que dinheiro guardado em nome de viúva some se ela não cuidar. Em maio de 2023, assinei os papéis da venda. Em junho, fui morar no Tatuapé. O apartamento era bonito. 3º andar, sala ampla, cozinha americana, 2 banheiros. O quarto dos fundos era o menor dos 3,
11 metros quadrados com janela para o corredor interno do prédio, mas estava limpo e tinha um armário embutido. Eu trouxe a cama, a cômoda, o abajur que era do Nelson e a foto do casamento que fica na minha cabeceira desde 1974. O resto eu doei ou vendi. Não tinha como caber. E eu tinha aprendido faz tempo que objeto é objeto. O que importa, vai junto. O primeiro mês foi razoável. A Simone estava animada com o apartamento novo. O Fábio era cordial, os meninos, o Guilherme de 12 anos e o Lucas de 9, ficavam tímidos comigo no começo, mas foram se soltando. Eu buscava os dois na escola 3 vezes por semana, quando a Simone e o Fábio trabalhavam, fazia o jantar nas noites que a Simone chegava tarde, dobrava a roupa, mantinha a cozinha em ordem. Não reclamei. Não era o que eu tinha imaginado para essa fase da vida, mas achei que era o ajuste natural de começo, que as coisas iam se acomodar. Em agosto, a cadeira sumiu. A mesa de jantar nova tinha 6 lugares. O Fábio tinha comprado uma cadeira extra de outro modelo quando veio a família dele no aniversário do Lucas. E quando a visita foi embora, a cadeira ficou encostada no corredor por 1 semana. Numa segunda-feira de manhã, eu fui tomar café e a minha cadeira não estava mais no lugar. A cadeira extra tinha ocupado o espaço. Fui até o corredor. Minha cadeira estava lá, encostada na parede, com um casaco do Guilherme em cima. Não disse nada. Peguei a banqueta da cozinha e sentei nela. Naquela noite, na hora do jantar, ninguém comentou. A Simone serviu a comida, o Fábio serviu os meninos conversaram sobre escola, e eu comi na banqueta sem que ninguém olhasse para isso como se fosse algo que precisava ser explicado. Era uma banqueta de cozinha, sem encosto, uns 10 centímetros mais baixa que a mesa. Eu ficava com os ombros abaixo do nível dos outros, olhando a família de um ângulo levemente diferente, como quem está numa posição que não foi feita para ela. Fiquei nessa banqueta por meses. Em outubro de 2023, a Simone reorganizou a cozinha num sábado de manhã, enquanto eu estava no quarto. Quando desci para fazer o almoço, o armário tinha sido redistribuído. A prateleira de baixo, a mais difícil de alcançar, estava cheia dos meus itens. Biscoito, chá, o azeite que eu tinha comprado. A Simone veio até a cozinha enquanto eu estava olhando para o armário e disse, com aquela voz de quem está sendo prestativa: "Deixei uma prateleira só para a senhora, mãe. Fica mais organizado assim, cada um sabe onde estão as suas coisas." Eu olhei para a prateleira de baixo, olhei para ela. "Obrigada", eu disse. Fui fazer o almoço. Em janeiro de 2024, a Simone começou a fazer as compras do mês com lista fechada. "Já tá tudo planejado, mãe. Não precisa comprar nada. Eu resolvo." Na primeira semana, achei prático. Na segunda semana, percebi que o chá que eu gostava não estava na lista. Pedi para ela incluir. Ela disse que ia ver. Não incluiu. Comprei eu mesma numa farmácia quando fui buscar o remédio da pressão. Caixa pequena, discretamente, como se eu estivesse fazendo algo que precisava ser escondido. Guardei na prateleira de baixo. Em março de 2024, o Lucas teve febre alta numa madrugada de quinta-feira e a Simone entrou no meu quarto às 2 da manhã para me chamar, porque o Fábio tinha viajado a trabalho. Fiquei com o menino até às 4. Passei pano molhado na testa, fiz chá de camomila, cantei baixinho uma música que eu cantava para Simone quando ela era pequenininha e que ela provavelmente nem lembrava mais. O Lucas dormiu no meu colo por um tempo com a febre descendo, e eu fiquei com a mão na testa dele sentindo o calor diminuir, pensando em como ele tinha os olhos do Nelson quando estava com sono. Na manhã seguinte, a Simone me agradeceu com aquela pressa de quem já está com a cabeça no trabalho. "Que bom que a senhora estava aqui, mãe." E foi para o banheiro se arrumar. Fui fazer o café, sentei na banqueta. Comi sozinha porque os outros ainda estavam dormindo. Em abril de 2024, numa sexta-feira de jantar, aconteceu a carne. Eu tinha ficado em casa o dia todo, tinha feito o almoço, tinha buscado o Lucas na escola, tinha começado o jantar antes da Simone chegar. Quando a família se sentou à mesa, o Fábio, a Simone, os 2 meninos, eu servi o arroz, servi o feijão, e quando fui me servir da carne assada que eu mesma tinha feito, a Simone olhou para mim
e disse, sem baixar a voz, sem nenhum cuidado com o tom: "Não pega mais carne, mãe. Isso é pros meninos." A cozinha ficou em silêncio por um segundo. O Guilherme olhou para o prato. O Lucas olhou para mim. O Fábio continuou comendo como se não tivesse ouvido, que era pior do que ter ouvido. Abaixei o garfo. Servi arroz e feijão no meu prato. Sentei na banqueta. Comi em silêncio enquanto a família conversava sobre o final de semana que ia ter, sobre um jogo do Guilherme no sábado, sobre uma série que a Simone queria assistir. A carne ficou na travessa. Eu não olhei para ela de novo. Naquela noite, deitada no quarto de 11 metros quadrados com a janela para o corredor, ouvi o barulho do elevador descendo, o cachorro do vizinho latindo uma vez, o Fábio e a Simone conversando baixo na sala depois que os meninos foram dormir. Fiquei olhando para o abajur do Nelson aceso na cômoda e pensei numa coisa que não tinha pensado até então com aquela clareza. Eu não era hóspede naquela casa. Eu era prestadora de serviço sem contrato e sem salário, que morava num cômodo pequeno e comia o que sobrava. E ainda tinha 200 e alguma coisa mil reais no CDB do Bradesco que ninguém sabia. Em junho de 2024, a Simone chegou em casa numa terça-feira com uma moça de uns 30 anos que ela apresentou como Doutora Patrícia, nutricionista, com aquele sorriso profissional de quem foi treinada para parecer simpática em qualquer circunstância. Sentamos as três na sala, a doutora. Patrícia com um caderno e uma caneta, e a Simone explicou que estava preocupada com a saúde da senhora e que tinha contratado a nutricionista para fazer uma avaliação e montar um plano alimentar. Eu ouvi tudo com atenção. Respondi as perguntas da doutora Patrícia com educação. O remédio da pressão, o colesterol que estava levemente alto na última consulta, o que eu costumava comer, os horários. Ela anotou tudo com cuidado, fez uns cálculos no caderno e, no final, me entregou uma lista de restrições: carne vermelha, embutidos, fritura, carboidratos simples, sal em excesso. "A senhora vai se sentir muito melhor em poucas semanas", ela disse com aquele sorriso. Peguei a lista. Agradeci. Quando as duas saíram da sala, dobrei o papel com cuidado e fui até o meu quarto. Sentei na beira da cama. Olhei para o papel. Carne vermelha, embutidos, fritura, carboidratos simples. Tudo que estava na lista da doutora Patrícia era, por coincidência notável, tudo que a Simone já tinha começado a me restringir nos meses anteriores. Só que agora tinha um papel assinado por uma profissional de saúde que transformava controle em cuidado. Eu não era mais alguém sendo privada de comida por escolha da filha. Era paciente, seguindo prescrição médica. Fiquei olhando para o papel por um tempo. Depois peguei o celular, liguei para o Bradesco e pedi o saldo do CDB. 272 mil reais. 1 ano e alguns meses de rendimento. 250 mil virando 272 mil porque o gerente do Bradesco tinha me colocado num CDB, que rendia mais do que poupança, e eu tinha ficado quieta e deixado crescer. Anotei o valor num papel. Dobrei junto com a lista da nutricionista e guardei os dois no fundo da gaveta da cômoda, embaixo do envelope com os documentos do Nelson. Naquela semana, eu pensei muito. Pensei no que eu estava fazendo naquele apartamento. Acordando às 6 para preparar o café dos meninos antes da escola, buscando o Lucas na terça e na quinta, e o Guilherme na segunda e na quarta, fazendo jantar, dobrando roupa, mantendo a cozinha limpa. Pensava em quanto tudo isso custaria se a Simone precisasse pagar: diarista, babá, cozinheira, motorista escolar. Pensava em como a Simone nunca tinha colocado isso em palavras, mas tinha organizado a vida dela em função disso, como quem monta uma engrenagem sem admitir que precisa de cada peça. E pensava na banqueta, no chá que não estava na lista de compras, na prateleira de baixo, na carne. Não era raiva o que eu sentia, era algo mais frio que raiva, mais parecido com clareza. O tipo de clareza que chega quando a gente finalmente para de desculpar o que está vendo e começa a ver o que é. Numa tarde de julho, fui até o Bradesco pessoalmente. Peguei o ônibus até a agência, entrei,
Sentei com o gerente e pedi um extrato impresso atualizado e um resumo da aplicação com data de vencimento e condições de resgate. O gerente, um homem de uns 40 anos que me conhecia pelo nome, imprimiu tudo sem fazer pergunta, colocou numa pasta plástica e me entregou com aquela cordialidade de bancário que aprendeu a tratar cliente idoso com paciência. Eu agradeci, coloquei a pasta na bolsa e voltei para casa de ônibus olhando pela janela a zona leste de São Paulo passando lá fora. As ruas que eu conhecia desde antes de a Simone nascer, o supermercado onde trabalhei 29 anos, ainda no mesmo lugar com a fachada um pouco diferente, a Vila Prudente ficando para trás enquanto o ônibus seguia para o Tatuapé. Guardei a pasta no fundo da gaveta e esperei. Não sabia exatamente pelo quê. Sabia que a hora ia chegar, porque sempre chega. Porque a vida tem um jeito de criar a abertura certa quando a gente está pronta para entrar por ela. Em setembro de 2024, o Fábio perdeu o emprego. Eu soube por acaso, numa quinta-feira de manhã, quando o Guilherme disse no café, sem perceber o peso do que estava falando: "Pai não foi trabalhar hoje." O Fábio estava em casa às 9 da manhã, num dia de semana, de bermuda, com o celular na mão e aquela expressão de homem que ainda não processou o que aconteceu. Me olhou quando me viu na cozinha e desviou o olhar. Não disse nada. Eu também não. Naquela noite, ouvi a Simone e o Fábio conversando no quarto depois que os meninos dormiram. Não estava escutando de propósito, as paredes do apartamento eram finas e a voz da Simone subia quando estava preocupada. Ouvi o número da parcela do financiamento, R$ 2.300, e ouvi a Simone dizer que o salário dela não cobria tudo, que iam precisar cortar, que o Fábio precisava achar alguma coisa rápido. Fui para a cama. Deitei no escuro com o abajur do Nelson apagado e fiquei ouvindo o silêncio do corredor pela janela. Pensei que tinha chegado perto da hora. Em outubro de 2024, numa segunda-feira de noite, a Simone bateu na porta do meu quarto. Eram quase 10 horas. Os meninos já tinham dormido. Eu estava deitada com o livro na mão. Um romance policial que o Lucas tinha me dado de presente de aniversário em agosto, com aquele orgulho de criança que escolheu sozinha, embrulhado num papel de presente que ele tinha dobrado torto e colado com fita demais. Quando ouvi a batida leve, aquela batida que não é emergência, mas também não é à toa. O tipo de batida que a gente aprende a reconhecer depois de décadas sendo mãe. "Pode entrar", eu disse. A Simone abriu a porta e ficou parada na soleira com aquela expressão que eu conhecia desde que ela tinha 15 anos. Quando tinha feito alguma coisa que sabia que não devia e precisava de alguma coisa de mim, mas não queria admitir que precisava. Tinha 43 anos e a expressão era exatamente a mesma. Algumas coisas a gente carrega no rosto e não sabe. "Mãe, posso sentar um segundo?" Sentei na cama. Ela sentou na cadeira da escrivaninha, a única cadeira do quarto que eu tinha trazido da Vila Prudente e que ficava encostada na cômoda sem uso, porque eu não tinha escrivaninha, só a cômoda. Era uma cadeira de madeira com encosto alto, que o Nelson tinha comprado numa feira de usados em 92 e que ele usava para sentar quando lia jornal no quarto. Eu nunca tinha pensado nisso antes, que a cadeira do Nelson era a única cadeira do meu quarto no apartamento da minha filha. "Mãe, a gente tá passando por um momento difícil", ela disse com as mãos no colo. "Com o Fábio sem trabalhar, o salário meu não tá cobrindo tudo. A parcela do apartamento, o condomínio, os meninos, mercado." Fez uma pausa, olhou pro colo. "Ia ser um favor muito grande se a senhora pudesse contribuir com alguma coisa nas despesas. Qualquer coisa ajuda." Fiquei em silêncio por um momento. Olhei para minha filha sentada na cadeira do Nelson, com as mãos juntas e aquele jeito de quem está pedindo, mas não usou a palavra pedindo em nenhum momento da frase. Foi favor? Foi contribuir? Foi qualquer coisa ajuda. Nenhuma vez, "Mãe, eu preciso de ajuda." Nenhuma vez, "Mãe, eu errei e preciso de você." Era o pedido mais envolto em algodão que eu já ouvi na vida, e eu tinha ouvido muita coisa em 68 anos. "Eu vou pensar", eu disse. Ela assentiu com aquele alívio de quem esperava resistência e não encontrou.
Obrigada, mãe. Sei que a senhora já faz muito pela gente. Levantou, foi até a porta, parou com a mão na maçaneta. A senhora precisa de alguma coisa antes de dormir? Era a primeira vez em semanas que ela perguntava isso. Percebi que percebia, e que ela sabia que eu percebia. Não, obrigada, eu disse. Boa noite. Ela saiu, fechei o livro. Fiquei olhando para o teto por um tempo longo, ouvindo o apartamento se acomodar no silêncio da noite. O barulho do elevador descendo, o cachorro do vizinho do quinto que latia uma vez e parava, o trânsito distante da avenida. Pensei por 3 dias. Não sobre se ia ajudar. Sobre isso eu já tinha clareza, porque eram meus netos e era minha filha, e porque no fundo, por baixo de toda a banqueta e toda a prateleira de baixo e toda a carne que não era para mim, ainda havia amor. Um amor cansado e machucado e que tinha apanhado muito naquele ano e meio, mas amor ainda. O que eu precisava decidir era o que eu pedia em troca, não em dinheiro, em dignidade. E precisava decidir como pedir, porque eu tinha aprendido, em 29 anos de caixa de supermercado, que a forma como você diz uma coisa determina se a pessoa do outro lado consegue ouvir ou fica só se defendendo. Na terça fui ao mercado buscar o remédio da pressão e fiquei um tempo na fila pensando nas condições. Na quarta acordei cedo, antes de todo mundo, e fiquei sentada na banqueta da cozinha no escuro, com o café na mão, ensaiando internamente o que ia dizer. Não as palavras exatas, porque palavras exatas ensaiadas saem falsas, mas a ordem. A cadeira primeiro, depois a prateleira, depois a lista de compras, depois a carne, depois a nutricionista. Nessa ordem, porque era a ordem que tinha acontecido, e verdade dita na ordem certa tem um peso diferente de verdade dita de qualquer jeito. Na quarta-feira de manhã, enquanto a Simone estava no trabalho e o Fábio tinha saído para uma entrevista e os meninos estavam na escola, eu fui até a gaveta da cômoda e tirei a pasta do Bradesco. Tirei também a lista da nutricionista, aquele papel dobrado que eu tinha guardado junto, com a letra da doutora Patrícia listando o que eu não podia mais comer. Fiquei olhando para os 2 documentos em cima da cama lado a lado por um bom tempo. 272 mil reais de um lado. Lista de restrições alimentares do outro. Pensei em levar os 2 para a sala. Pensei em colocar a lista na mesa junto com o extrato. Deixar a Simone ver as 2 coisas ao mesmo tempo, o dinheiro que eu tinha e a lista do que me foi tirado. Seria mais forte, seria mais devastador. E por um momento eu quis aquilo. Quis o devastador. Quis que ela sentisse o tamanho do que tinha feito de uma vez só, sem amortecimento. Mas não era isso que eu precisava. Precisava de uma filha que entendesse, não de uma filha que se sentisse tão culpada que não conseguisse mais me olhar. Então guardei a lista. Só o extrato ia para a sala. Dobrei a pasta, coloquei na bolsa que eu ia carregar para o andar de baixo. Fechei a gaveta. Arrumei a cama, daquele jeito que aprendi com a minha mãe, que dizia que cama arrumada é o mínimo de ordem que a gente deve ao dia que está começando, mesmo que o resto esteja bagunçado. Naquela tarde, quando a Simone chegou do trabalho às 6h30 e foi direto para a cozinha para esquentar o jantar que eu tinha feito mais cedo, eu disse da sala, com a voz normal, sem drama: Simone, quando você terminar, vem aqui um momento. Ela veio 10 minutos depois, secando as mãos no pano de prato, com a expressão de quem não sabe o que vem por aí, mas sente que é algo. Aquela tensão que aparece no canto dos olhos quando o corpo sabe antes da cabeça. Sentou no sofá. Eu estava na poltrona do canto, a poltrona do Nelson, o único móvel meu que tinha lugar naquele apartamento que ficava num canto da sala de onde dava para ver tudo. Tirei o extrato da bolsa, coloquei em cima da mesa de centro. Deixei lá, virado para ela, sem dizer nada ainda. A Simone olhou para o papel, olhou para mim, voltou para o papel. Eu via os olhos dela percorrendo as linhas, o valor, o nome, a data de abertura, o tipo de aplicação. Vi o momento exato em que ela entendeu o que estava lendo. Não o número em si, mas o que o número significava. Que aquele dinheiro existia desde junho de 2023.
que estava lá durante a cadeira, durante a prateleira, durante a lista de compras, durante a carne. Que eu sabia de tudo isso o tempo todo e não tinha dito nada. O que é isso? Ela disse, com uma voz que estava tentando ser neutra e não estava conseguindo. É o que sobrou da venda da casa, eu disse. Depois da sua entrada. O silêncio que se seguiu foi do tipo que ocupa o espaço físico da sala, que não deixa mais nada caber. A Simone ficou olhando para o extrato por um tempo que eu não soube medir. Quando ela levantou os olhos, tinha uma expressão que eu precisei um momento para identificar. Não era raiva. Raiva eu teria entendido, raiva eu teria sabido como responder. Era vergonha. O tipo específico de vergonha que aparece quando a gente percebe que a história que estava contando para si mesma, a história de que estava sendo razoável, de que estava sendo prática, de que estava cuidando da mãe, não era a história que estava acontecendo. Mãe? Ela disse por fim, com a voz baixa e sem verniz nenhum. Por que a senhora não me contou? Porque não era obrigação sua saber, eu disse. É meu dinheiro. Mas agora você precisa de ajuda, e eu posso ajudar. Só que antes de eu ajudar com qualquer coisa, a gente vai conversar. Ela ficou me olhando. Conversar sobre o quê? Ela disse. Sobre como eu vivo nessa casa. A Simone ficou me olhando por um momento com aquela expressão de quem acabou de perceber que a conversa que achava que ia ter não é a conversa que está tendo. Depois disse, com aquela voz controlada que ela usava quando queria parecer razoável. Tudo bem, mãe. Pode falar. Eu não levantei a voz. Nunca levantei a voz com a Simone na vida. Não porque não tivesse motivo, mas porque aprendi cedo que voz alta dá para a pessoa do outro lado uma saída. Ela foca no tom, não no conteúdo. Discute o jeito, não o que foi dito. Então eu falei devagar, com a mesma voz que eu usava no caixa do supermercado quando tinha erro no troco e eu precisava explicar para o cliente sem criar cena. Em agosto do ano passado, eu disse, a minha cadeira sumiu da mesa de jantar. Estou sentada numa banqueta de cozinha desde então. A Simone abriu a boca. Eu continuei. Em outubro, o armário da cozinha foi reorganizado e os meus itens foram colocados na prateleira de baixo, a mais difícil de alcançar. Em janeiro, você passou a fazer lista fechada de compras e o chá que eu gosto não entrou na lista em nenhum mês. Em abril, você me disse na frente dos meninos que a carne não era para mim. Em junho, você trouxe uma nutricionista que me entregou uma lista de restrições que, por coincidência, incluía tudo que você já tinha começado a me tirar. Silêncio. Eu moro nessa casa há 16 meses, eu disse. Busco seus filhos na escola, faço jantar, dobro roupa, fiquei com o Lucas com febre às 2 da manhã enquanto o Fábio estava viajando. Não recebi nada por isso, e nunca pedi. Mas também fui perdendo espaço. A cadeira, a prateleira, a comida. Devagar, do jeito que se perde coisa quando a pessoa que tira sabe que você não vai reclamar. A Simone estava com as mãos apertadas no colo. O Fábio tinha chegado durante a tarde, mas eu não o tinha chamado. Essa era uma conversa entre mãe e filha, e ele devia ter ouvido o tom da minha voz da cozinha porque não apareceu. Mãe, a Simone disse, com a voz que finalmente tinha perdido o controle e estava só voz, sem verniz nenhum. Eu não fiz isso de propósito. Eu sei, eu disse. E isso é o que me preocupa mais, porque significa que você nem percebeu. Ela fechou os olhos por um segundo. A cadeira? Eu continuei. Eu precisava que você fosse até o corredor, trouxesse de volta e pedisse desculpa. Não precisava de discurso. Precisava do gesto. Isso nunca aconteceu. Mãe, a gente não... A prateleira de baixo. A lista de compras. A carne. Fiz uma pausa. Cada uma dessas coisas sozinha é pequena. Junto é um recado. E o recado é que eu sou o hóspede aqui, não família. A Simone estava com lágrima no canto do olho. Não o choro de quem quer manipular, mas o choro de quem está sendo obrigado a ver alguma coisa que escolheu não ver. Eu conheço a diferença. Conheço minha filha há 43 anos. Eu vou te ajudar com o apartamento, eu disse. Vou contribuir com R$ 1.500 por mês enquanto o Fábio não achar emprego. Isso é o que eu decido contribuir, não o que você pede, o que eu decido, e tem condições. Ela me olhou. Primeira.
A minha cadeira volta para a mesa, não a banqueta, a cadeira. Segunda, a minha prateleira muda para o meio do armário. Terceira, a lista de compras inclui o que eu preciso, e se tiver restrição alimentar de verdade, eu vou ao meu médico, não ao profissional que você contratou. Quarta, quando você falar comigo na frente dos meninos, você fala como fala com adulto, não como fala com criança que está pedindo mais do que deve. Silêncio longo. É isso? Ela disse por fim. É isso, eu disse. A Simone ficou olhando para o extrato ainda em cima da mesa. Depois olhou para mim. Olhou de um jeito que levou um tempo para eu identificar, porque fazia muito tempo que ela não me olhava assim. Era o olhar de quando ela tinha 12 anos e tinha apanhado na escola e chegado em casa com o joelho ralado, sem querer contar o que tinha acontecido, e eu tinha sentado do lado dela na cama, sem fazer pergunta, só ficado ali, até ela falar. Era o olhar de quem viu que a mãe ainda estava ali. Eu errei, ela disse. Simples, sem rodeio. Errou, eu disse. E você vai ter que viver com isso. Mas dá para seguir em frente se você quiser. Ficamos em silêncio por um momento. Do quarto dos meninos vinha o barulho abafado de videogame. O Guilherme que ficava acordado mais tarde do que devia. A geladeira da cozinha zumbindo. O barulho do tatuapé lá fora, ônibus e carro e a cidade que nunca para completamente. A poltrona, a Simone disse de repente, olhando para o canto da sala. O quê? Eu disse. A poltrona do vovô Nelson. Eu devia ter oferecido um lugar melhor para ela, não o canto. Fiquei em silêncio por um momento. Não esperava isso, não aquilo, não naquele momento. Era uma coisa pequena, mas era a coisa certa, e a Simone tinha chegado sozinha até ela sem que eu precisasse apontar. A poltrona está bem onde está, eu disse. Era onde o Nelson gostava de ficar, no canto, de onde dava para ver tudo. A Simone deu uma risada pequena, daquelas que saem quando a gente está no limite entre choro e alívio. Depois ficou séria de novo. Mãe, o dinheiro. O dinheiro é meu, eu disse com a voz calma. Vai continuar sendo meu. O que eu contribuir, contribuo porque quero. Não porque devo. Ela assentiu. Se levantou. Ficou parada por um segundo na frente de mim. Minha filha de 43 anos, que eu tinha criado sozinha depois que o Nelson adoeceu pela primeira vez, que tinha aprendido a caminhar naquela casa da Vila Prudente, que tinha saído e construído vida e às vezes esquecido de onde veio. Então se abaixou e me abraçou. Não o abraço de cumprimento de quando chegava do trabalho, mas abraço de verdade, do tipo que a gente não mede. Eu deixei. Quando ela foi pro quarto, fiquei sozinha na sala por um tempo. Peguei o extrato da mesa, dobrei, guardei na bolsa. Fui até a janela. O apartamento dava para a rua lateral, e daquela hora o movimento já tinha diminuído. Só 1 ou 2 carros passando, um casal andando com cachorro, a luz do poste fazendo sombra comprida na calçada. Pensei no Nelson. Pensei no que ele teria dito. Poucas palavras, certas. Pensei que talvez ele tivesse dito que a gente não cria filho para ele ser perfeito. Cria para ele conseguir se corrigir quando erra. E a Simone tinha errado. Errado feio, errado devagar, errado sem perceber o tamanho do que estava fazendo. Mas tinha ouvido. E tinha dito que errou sem precisar que eu gritasse. Era o suficiente por hoje. Na manhã seguinte, quando desci para fazer o café, a minha cadeira estava na mesa. Não estava no mesmo lugar de antes. Estava do lado da janela, que era o melhor lugar da mesa porque pegava a luz da manhã. A banqueta tinha voltado para a cozinha. Não tinha bilhete, não tinha explicação, não tinha ninguém esperando minha reação para saber se tinha feito certo. Só a cadeira no lugar, no melhor lugar, como se sempre tivesse sido assim. Fiquei parada na entrada da sala por um momento olhando para ela. Uma cadeira de madeira com assento estofado em bege, que não tinha nada de especial, que valia talvez R$ 200 numa loja qualquer de móveis. Mas era minha cadeira, estava na mesa e estava do lado da janela. Às vezes a coisa mais simples é a que pesa mais. O Fábio estava na cozinha fazendo café quando eu entrei. Ele me olhou, me cumprimentou e depois disse,
sem cerimônia, sem drama, com aquela voz de homem que preparou a frase, mas não ensaiou demais. Dona Teresa, eu devia ter falado antes sobre a cadeira. Me desculpe. Não era muito, mas era dele. Era honesto. E eu sabia o quanto custava para um homem, do jeito do Fábio dizer isso antes do primeiro café da manhã, sem a Simone na sala, sozinho com a sogra na cozinha. Tá bom, Fábio, eu disse. Fiz o café. Sentei na cadeira do lado da janela. A luz da manhã entrava pelo vidro com aquele amarelo fraco de outubro em São Paulo. Não o sol forte do verão, mas aquela claridade gentil que faz as coisas parecerem um pouco mais nítidas do que são. Tomei o café devagar, olhando para o apartamento que tinha virado minha casa sem nunca ter sido planejado para isso, e pensei que talvez casa não fosse sempre o lugar que a gente escolhe. Às vezes, é o lugar onde a gente aprende a ocupar o espaço que é seu. O Guilherme desceu primeiro, com o cabelo bagunçado e a mochila arrastando no chão com aquela falta de pressa de adolescente que ainda não aprendeu que o tempo passa. Olhou para a mesa, olhou para mim na cadeira nova e disse com aquela naturalidade de 12 anos que ainda não aprendeu a disfarçar o que percebe. Vó, você mudou de lugar. Mudei, eu disse. Ficou melhor, ele disse, e foi pegar o pão como se tivesse resolvido o assunto, porque para ele estava resolvido. O Lucas desceu 2 minutos depois, ainda sonolento, de pijama com estampa de foguete que estava pequeno, mas que ele se recusava a te abandonar. Foi direto no meu colo sem pedir licença, do jeito que ele fazia desde a noite da febre, como se aquilo tivesse virado hábito sem que ninguém tivesse combinado. Fiquei com a mão no cabelo dele por um momento, o cheiro de criança que acabou de acordar, o peso quente dele no meu colo, e pensei que esse menino não sabia o quanto tinha me dado naquela noite de febre, com os olhos do Nelson pedindo água com voz rouca. A Simone desceu por último, já arrumada para o trabalho, e quando entrou na cozinha me olhou por uma fração de segundo com aquela expressão que eu ainda estava aprendendo a ler. Não era culpa, não era alívio, era algo no meio, do tipo que leva tempo para ter nome, e talvez nunca tenha um nome exato. Depois, se virou para o Lucas. Sai do colo da vovó para ela tomar café, meu amor. Ele pode ficar, eu disse. A Simone me olhou. Assentiu. Foi fazer o café dela. Aquela semana foi diferente das anteriores. Não de forma dramática. Não houve conversa longa, não houve declaração, não houve ninguém sentado à mesa fazendo discurso sobre o que ia mudar. Mudou no detalhe, que é onde a vida de verdade acontece. O Fábio passou a me cumprimentar de manhã antes de pegar o celular. A Simone começou a me perguntar o que eu queria de jantar antes de decidir sozinha. O Guilherme me mostrou um trabalho da escola sem que eu perguntasse. Simplesmente apareceu na sala com o caderno aberto e disse: Vó, você entende de português. Olha aqui. Jantamos juntos naquela semana. Todos os 5 na mesa, nas cadeiras certas, sem banqueta, sem divisão de travessa. A Simone não disse nada sobre carne. Eu me servi normalmente, do que quis, na quantidade que quis, e ninguém comentou porque não havia o que comentar, porque nunca havia o que comentar, e todos na mesa sabiam disso agora. Na quinta-feira, a Simone chegou do trabalho com um pacote de chá. A marca que eu gostava, aquela de erva cidreira com camomila que eu tinha pedido em janeiro e que nunca entrou na lista. Colocou em cima da bancada da cozinha sem dizer nada, foi trocar de roupa. Eu peguei o chá, abri o armário e a minha prateleira estava no meio. Tinha sido mudada em algum momento da semana sem que eu tivesse visto, sem aviso, sem cerimônia. Coloquei o chá lá. Fechei o armário. Fui fazer o jantar. Em novembro, o Fábio achou emprego. Não o mesmo cargo, uma empresa menor, salário um pouco mais baixo, mas trabalho com carteira e horário fixo. Ele chegou em casa numa quarta-feira no fim da tarde, com aquele alívio de homem que ficou 2 meses sem saber como vai pagar a parcela e finalmente pode respirar fundo de novo. O Guilherme e o Lucas saíram correndo do quarto quando ouviram a notícia e abraçaram o pai no corredor de um jeito que fez o Fábio fechar os olhos por um segundo, do jeito que a gente fecha quando não quer que ninguém veja a emoção que está atravessando o rosto. Fiquei na poltrona do Nelson vendo aquilo de longe. A família que era minha família,
com todas as imperfeições que sempre teve e que sempre vai ter, porque família perfeita não existe. Existe família que aprende a se corrigir quando erra, ou família que não aprende. A minha estava aprendendo. Devagar, com tropeço, mas estava. Naquela noite, depois que os meninos dormiram e o Fábio foi para o quarto, a Simone veio até a sala e sentou no sofá de frente para a poltrona. Ficamos um tempo sem falar. Um silêncio que não era desconforto. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que finalmente não precisam preencher o espaço com palavra para se tolerar. Depois ela disse: "Mãe, sobre o dinheiro. A senhora não precisa mais contribuir com nada. O Fábio começou semana que vem." "Eu sei", eu disse, "mas eu quero continuar por enquanto. Não por obrigação, porque quero." Ela ficou me olhando por um momento com aquela expressão que eu estava aprendendo, aquela que ainda não tinha nome. Depois disse, baixinho, com a voz de quando ela tinha 12 anos e tinha feito algo errado e finalmente tinha coragem de olhar nos meus olhos: "Obrigada, mãe, por tudo, não só pelo dinheiro." Eu não disse nada. Às vezes o silêncio é a resposta mais honesta que existe. Quando ela foi para o quarto, fiquei sozinha na sala por um tempo. A poltrona do Nelson estava no canto onde sempre esteve. Do canto dava para ver a sala inteira, a mesa com as 6 cadeiras, a janela com a luz do poste lá fora, a entrada do corredor onde os casacos dos meninos ficavam pendurados tortos. O Nelson teria gostado desse canto. Era o tipo de lugar que ele escolhia, de onde dava para ver tudo sem que ninguém percebesse que estava olhando. Mais tarde, deitada no quarto de 11 metros quadrados com a janela para o corredor, que continuava pequeno, continuava sem a luz da manhã da Vila Prudente, continuava sendo o que era, e talvez eu pedisse para mudar mais para frente, não por raiva, mas porque era o que eu precisava, e eu tinha aprendido que precisar e pedir não é fraqueza. Olhei para o abajur do Nelson aceso na cômoda. Pensei nele. Pensei no que ele teria dito sobre tudo isso. Sobre a banqueta, sobre a prateleira, sobre a carne, sobre o extrato em cima da mesa. Ele teria dito alguma coisa curta. Provavelmente teria dito: "Bem feito, Teresa." E depois teria ligado o jornal. Apaguei o abajur. Fechei os olhos. A poltrona continuava no canto da sala. Os meus itens estavam na prateleira do meio. A minha cadeira estava do lado da janela, que era o melhor lugar da mesa, que pegava a luz da manhã. E os R$272 mil continuavam no CDB do Bradesco, só no meu nome, crescendo devagar, que era exatamente onde eu queria que ficassem. Se você chegou até aqui, você sabe o que é ser invisível dentro da própria família. Sabe o que é perder espaço devagar, sem que ninguém admita o que está acontecendo. Deixa um like. É a forma mais simples de dizer que essa história importou. Se inscreve no canal para não perder a próxima. E clica em Ripar. Leva 2 segundos e ajuda esse conteúdo a chegar em quem precisa. Me conta aqui embaixo. Você já se sentiu hóspede numa casa que devia ser sua? Escreve aí.